Marcos Aurélio, como ser emocionalmente inquebrável. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem inquebráveis, enquanto você sente que qualquer palavra te desmonta? Já notou como algumas permanecem calmas no meio do caos, enquanto você explode por dentro por muito menos? Você sente muitas vezes que está tentando ser forte, tentando aguentar o mundo, tentando manter a pose. Mas é só uma frase atravessada, um olhar de desprezo, um imprevisto, e tudo desmorona. Não por fora, talvez, mas por dentro. Lá dentro algo cede, algo te desmonta em silêncio. E quando ninguém vê, você quebra. Marcos Aurélio enfrentou guerras, traições, pragas, fome, a morte de 8 filhos e o peso de governar um império prestes a ruir. E mesmo assim, não se deixou quebrar. Não foi sorte, não foi dom, não foi porque ele nasceu forte, foi porque ele treinou a mente. Ele se lapidou como se lapida o aço, com fogo, repetição e frieza. E o mais importante, com silêncio. Ele não buscava aprovação nem admiração, buscava solidez. Sua força não fazia barulho, sua calma não era preguiça, sua frieza não era falta de amor, era proteção, era sabedoria, era propósito. E talvez seja isso que ninguém nunca te ensinou. A diferença entre suportar o peso da vida e se deixar moldar por ele. A diferença entre explodir e expandir. Entre sentir e se arrastar. Ninguém te disse que ser emocionalmente forte não é esconder o que sente, nem é reagir com gritos ou desespero. É saber exatamente o que sente, mas escolher não ser controlado por isso. É dominar o campo interno antes de tentar mudar o externo. Marcos sabia disso. E você também pode aprender. Talvez você tenha sido treinado para parecer forte, quando o que mais precisava era ser firme. Talvez tenha aprendido a resistir, quando o verdadeiro poder estava em aceitar e transmutar. Você pode estar preso num ciclo invisível de explosões emocionais, autossabotagem, culpa e silêncio. E nem percebe, porque está sempre ocupado tentando parecer estável para os outros. Mas aqui e agora ninguém está olhando. Só você, com você mesmo. E essa é a hora em que o verdadeiro estoico começa a nascer. Na solidão, no vazio, na dor que ainda pulsa, mas que pode ser usada. Esse vídeo não é uma dose de motivação. Não é mais uma mensagem positiva para aliviar a sua culpa. É um manual de guerra interna. Uma convocação silenciosa para que você abandone o papel da vítima e assuma o comando da sua própria alma. Não importa quantas vezes você quebrou. O que importa é o que você faz agora com os pedaços. E isso ninguém pode fazer por você. A sua mente é a sua última fronteira. E Marcos Aurélio vai te mostrar como blindá-la. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que suas emoções te dominam, por que o mundo te desequilibra e o que o imperador filósofo sabia, que quase ninguém mais sabe. E quando terminar, você não vai sair daqui apenas motivado. Vai sair com uma arma invisível. Vai sair com um mapa de reconstrução. E com a certeza de que ser inquebrável não é questão de força. É questão de escolha, treino e clareza. O que vem agora não é fácil, mas é transformador. E talvez seja exatamente o que faltava para você parar de cair nos mesmos buracos internos. Porque a maior prisão não está fora de você, está na sua mente. E agora, você vai aprender como escapar dela, não correndo, mas olhando de frente, silenciando o caos e caminhando com firmeza, como quem já decidiu que não será mais governado pelo que sente. Você está pronto? Porque a guerra não é contra o mundo, é contra a sua reação a ele. E quando essa guerra for vencida, nada mais poderá te quebrar. Você foi ensinado a ser forte, mas o que isso realmente significava? Talvez para muitos significasse engolir o choro, ficar em silêncio quando o peito doía, fingir que não sentia nada quando, na verdade, tudo em você estava desmoronando. A sociedade te treinou para isso, para ser funcional mesmo quando está quebrado, para continuar mesmo quando não sabe mais por quê, e chamaram isso de força. Disseram que ser forte era não demonstrar, que era sorrir no meio do caos, que era engolir insultos,
suportar humilhações, calar dores. Mas isso não é força. Isso é autoabandono. A falsa força emocional é sutil. Ela se disfarça de maturidade, se veste de responsabilidade. Anda lado a lado com frases como tem que ser assim mesmo ou deixa pra lá. É uma força que não cura, só retarda a queda. É o tipo de força que endurece por fora, mas apodrece por dentro, que acumula raiva, frustração, ressentimento, que vive para provar algo aos outros, mas esquece de viver em paz consigo mesmo. Essa força é frágil, porque não nasce da clareza, nasce da obrigação, do medo de parecer fraco, do medo de não ser aceito. E tudo que nasce do medo, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço. Marcos Aurélio não acreditava nessa força teatral. Ele sabia que força de verdade não precisa de plateia, não precisa de demonstração, não grita, não impõe, não disfarça, apenas é. Ele escrevia para si mesmo porque sabia que a verdadeira batalha não era contra os inimigos de fora, mas contra as ilusões que carregava dentro. Enquanto o império ruía por todos os lados, ele se voltava para dentro. E lá dentro, examinava seus impulsos, suas dores, seus pensamentos. Ele entendia que não basta resistir ao mundo se você está em guerra consigo mesmo. A falácia da força moderna te ensinou a lutar o tempo todo, a não abaixar a cabeça, a não demonstrar fraqueza. Mas isso te fez viver em estado constante de alerta, sempre pronto para reagir, sempre cansado, estressado, exausto, porque é impossível manter essa armadura o tempo todo sem se sufocar dentro dela. E quando você vive assim, qualquer pequena crise parece o fim do mundo, porque sua mente já está saturada, suas emoções já estão comprimidas e seu corpo, no fundo, já desistiu de relaxar. Isso não é força, isso é prisão emocional. Você não precisa provar nada a ninguém, não precisa vencer todas as discussões, nem engolir todas as palavras, nem ignorar tudo o que sente. Precisa sim aprender a distinguir o que vale a sua energia e o que deve passar por você sem deixar marca. Precisa aprender que nem toda emoção precisa virar reação. Nem toda dor precisa virar história. Nem todo pensamento merece sua atenção. E isso sim é força. Força é ter clareza. É saber onde termina o mundo e começa você. É reconhecer que você sente, mas que não é refém do que sente. O estoicismo nunca disse que você deve ser frio. Disse que você deve ser estável, que a emoção não é o inimigo, o descontrole é, e que controlar não é reprimir, é compreender, é dar nome ao que sente, entender de onde vem e decidir o que fazer com isso. Não é automático, não é fácil, mas é o único caminho real para a força emocional. E quem te disser o contrário, que basta fingir, que basta ignorar, que basta seguir em frente sem olhar para trás, está te empurrando ainda mais para o abismo que diz te ajudar a evitar. Hoje, talvez, você ache que precisa parecer bem, que precisa provar que superou tudo, que precisa mostrar que é mais forte que a dor, mas por dentro sabe que ainda está ferido, que ainda carrega memórias mal digeridas, situações mal resolvidas, e tudo isso volta nos momentos de estresse, de crise, de cansaço. Volta como explosão, como ansiedade, como raiva. E aí você percebe, aquilo que você achava que já tinha superado, nunca foi superado, só foi enterrado. Ser inquebrável não é enterrar, é transformar. Não é se fechar, é abrir com consciência. Não é resistir a tudo. É aprender a fluir com o que merece atenção e soltar o que não. Marcos Aurélio sabia disso. E agora, você também está aprendendo. Está tirando as camadas falsas de força. Está reconhecendo que força verdadeira não vem do orgulho, nem da casca, nem da performance. Vem do centro, vem do silêncio, vem da escolha. E é justamente essa escolha que vai te libertar. Você pode continuar fingindo que é forte, enquanto implode por dentro. Ou pode começar a construir uma força que ninguém vê, mas que sustenta tudo. Uma força silenciosa, serena, inegociável. A força de quem já não precisa reagir a tudo. De quem já entendeu que o mundo não precisa te aprovar e que quem governa a si mesmo já está livre.
A maioria das pessoas acredita que o verdadeiro teste da força emocional acontece nos momentos de crise visível, quando há um confronto, quando todos estão olhando, quando algo externo te obriga a demonstrar firmeza. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira força se revela quando ninguém está por perto, quando ninguém está te cobrando, quando não há plateia, não há julgamento, não há prêmio. É nesse vazio que nasce o autodomínio. E é nesse silêncio que você descobre se é escravo ou senhor da própria mente. Marcos Aurélio não escreveu suas meditações para impressionar. Ele escrevia para não se perder. Cada frase era uma âncora, um lembrete, um freio, um espelho. E ele fazia isso sozinho, em silêncio, às margens da guerra, cercado de traições, vivendo com perdas irreparáveis. Mesmo assim, escrevia para si mesmo como um soldado escreve para manter a sanidade. Ele sabia que a alma, se deixada sem vigilância, começa a sabotar, começa a exagerar, justificar, dramatizar. E nesse estado, qualquer pessoa pode se tornar refém do próprio impulso. Você já se pegou criando diálogos mentais com alguém que te feriu? Já ficou horas revivendo uma discussão que já passou? Já reagiu com raiva a uma situação imaginária? Isso é a mente sem vigilância. É a emoção assumindo o comando em silêncio. Não é preciso um inimigo para te destruir. Basta um pensamento mal alimentado. Basta uma reação cultivada em segredo. E é aí que o autodomínio se torna não apenas uma virtude, mas uma necessidade. O mundo externo é apenas o palco. Mas a verdadeira guerra é interna. E ela se trava nos detalhes invisíveis. No instante em que você sente vontade de responder algo cruel e decide calar. No momento em que a raiva sobe e você opta por respirar. No impulso de buscar validação e você escolhe se bastar. Esses momentos são silenciosos, solitários, imperceptíveis aos olhos do mundo. Mas é neles que você constrói a inquebrantabilidade. A mente adora justificar seus impulsos. Ela diz: você só está assim por causa do que te fizeram. Mas Marcos ensinava o contrário. Ele dizia: a causa da sua perturbação está dentro de você, não nos eventos. Isso é duro de ouvir, porque nos obriga a assumir responsabilidade radical. Mas é libertador, porque ao entender que a chave está em você, você para de implorar que o mundo mude. Você começa a agir como dono de si, e isso transforma tudo. Aos olhos dos outros, talvez nada mude, mas dentro de você, algo se firma, algo se solidifica. Você para de correr atrás de aprovação, para de tentar ser compreendido por todos, para de reagir como alguém que ainda precisa provar o próprio valor, e começa a caminhar com a serenidade de quem já entendeu que a própria consciência é o único juiz que importa. Esse é o núcleo da força inquebrantável. Não há barulho, não há aplauso, só uma presença interna que observa tudo, mas reage apenas ao essencial. Talvez você esteja acostumado a medir sua evolução pelo que os outros notam, pelo que as pessoas dizem, pelo que seus comportamentos revelam. Mas autodomínio verdadeiro não aparece nas redes sociais. Ele acontece no pensamento que você não cultiva, no desejo que você não alimenta, na resposta que você não dá, no velho padrão que você percebe surgindo e dissolve antes que ganhe forma. Isso não dá ibope, não gera like, mas gera liberdade. O que você ganha quando escolhe o autodomínio? Você ganha tempo, porque não se afoga mais em reações desnecessárias. Você ganha clareza, porque sua mente para de ser puxada por impulsos contraditórios. Você ganha energia, porque não se desgasta em guerras que não valem a pena. Você ganha respeito interno, porque passa a confiar em si mesmo. E essa confiança não vem de fora. Vem da repetição diária de escolhas que ninguém vê, mas que mudam tudo. Você pode começar agora. Não precisa de um novo ambiente, nem de um novo trabalho, nem de um novo relacionamento. Precisa de uma nova postura diante de si mesmo, de uma atenção redobrada aos próprios pensamentos, de uma decisão silenciosa de parar de se abandonar nos próprios impulsos. O mundo lá fora continuará imprevisível, mas sua mente pode se tornar um território firme,
uma cidadela estoica, uma rocha no meio do caos. Marcos Aurélio não esperava o mundo ser justo para se manter firme. Ele se firmava para que o mundo não o destruísse. E você também pode. A cada escolha invisível, a cada impulso negado, a cada silêncio cultivado, você se aproxima da liberdade que só quem governa a si mesmo conhece, e quando isso se torna hábito, nada mais te desmonta, porque sua força já não depende do que vem de fora. Ela nasce e permanece dentro. Você não precisa de uma nova filosofia para mudar sua vida, precisa de um intervalo, um segundo, um espaço quase invisível entre o que acontece e como você reage. A maioria das pessoas vive como se esse intervalo não existisse. Algo acontece, elas explodem. Uma palavra atravessada, elas gritam. Um obstáculo inesperado, elas surtam. E assim, vivem escravizadas pelo estímulo, reagindo, 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 como se não houvesse outra possibilidade, mas existe, e é nesse intervalo que nasce a liberdade. Marcos Aurélio praticava isso todos os dias. O império podia estar pegando fogo, mas ele criava um segundo de silêncio interno antes de decidir, antes de falar, antes de agir, não por fraqueza, mas porque sabia que a reação imediata é quase sempre infantil, impulsiva e destrutiva. Ele escrevia para si: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te feriram. E essa distância entre o golpe recebido e a resposta escolhida é onde vive a técnica mais poderosa que um ser humano pode desenvolver. O intervalo estoico é o momento onde você toma de volta o poder. É ali que você vê com clareza se está prestes a agir por medo, orgulho, raiva ou consciência. Mas ele só existe se for treinado, porque por padrão você reage. Reage por hábito, por ferida, por ego, e depois se arrepende. Depois justifica, depois se culpa. Marcos Aurélio treinava a si mesmo para atrasar a reação, para alongar aquele espaço entre o fato e o impulso, porque ele sabia que a alma se revela no que você faz, quando ninguém controla por você. Pense em uma situação comum. Alguém te acusa injustamente. Você sente o calor subindo, o corpo se contraindo, a mente acelerando com argumentos. Você quer rebater, se defender, atacar. Mas se nesse momento você respira, observa e não responde, algo muda. Você não está sendo passivo, está exercendo domínio, está criando espaço, está dizendo para si mesmo: eu vejo o impulso, mas não sou ele. Eu sinto a raiva, mas não ajo por ela. Isso é o intervalo estoico em ação. E poucos conhecem esse poder. O mundo te treina para reagir rápido. O marketing quer sua decisão imediata. As redes sociais querem sua indignação instantânea. As pessoas querem que você se posicione agora. Mas a sabedoria nunca teve pressa. A sabedoria mora na espera, na pausa, no silêncio antes da resposta. Marcos Aurélio sabia que o tempo é um aliado, que o atraso da reação não é fraqueza, é força estratégica, porque no silêncio você vê com mais clareza. No silêncio, a emoção se dissolve. No silêncio, a alma respira. Essa técnica não exige horas de meditação. Exige presença, vigilância, prática. Da próxima vez que alguém te provocar, tente segurar. 3 segundos, depois mais 2. Respire, não responda. Observe a sua mente querendo dominar tudo. E depois, com calma, escolha. Talvez você ainda fale, talvez ainda confronte, mas será por escolha, não por impulso. E essa diferença muda tudo. Você sai da posição de marionete e assume o lugar de condutor. Imagine se cada pequena irritação, cada ofensa, cada obstáculo passasse por esse filtro. O quanto de energia você economizaria? O quanto de palavras seriam evitadas? O quanto de relacionamentos seriam preservados? E, principalmente, o quanto de controle interno você sentiria? Isso não é sobre parecer calmo, é sobre ser estável. E estabilidade emocional não nasce de frases bonitas. Nasce desse espaço mental que você decide proteger a cada dia. Marcos não tinha tempo para se permitir reações infantis. Ele era o último bastião de ordem em um mundo em colapso, e mesmo assim,
escrevia para si como um aprendiz, porque sabia que a mente nunca para de testar seus limites. E você, mesmo não governando um império, governa algo ainda mais importante, sua própria alma. E ela precisa de você atento, vigilante. Não como um carcereiro, mas como um guia silencioso que aprende a deixar a emoção passar, sem ser arrastado por ela. Esse intervalo pode parecer pequeno, mas dentro dele vive o seu futuro, porque uma palavra dita com raiva pode destruir uma relação. Um gesto impulsivo pode arruinar uma oportunidade. Uma reação descontrolada pode marcar uma vida inteira. E tudo isso pode ser evitado com segundos. Segundos de consciência, segundos de presença, segundos onde você prova que é maior do que aquilo que quer te dominar. Você já tentou de tudo, já leu, já refletiu, já buscou ajuda, mas talvez o que falte não seja mais conhecimento, seja mais intervalo, mais espaço, mais prática de pausa. Comece pequeno, observe a si mesmo, crie espaço, proteja esse espaço. E com o tempo, você vai perceber, quanto mais você protege o intervalo, mais inquebrável você se torna. Porque ninguém pode dominar um homem que aprendeu a esperar. E ninguém pode quebrar aquele que já não reage, apenas escolhe. Frieza virou um rótulo negativo. Dizem que ser frio é ser distante, insensível, vazio. Mas isso é uma distorção. O verdadeiro estoico não é apático. Ele sente, mas escolhe. Ele vê, mas não se perturba. Ele ama, mas não se perde. A frieza justa não é ausência de sentimento, é ausência de descontrole. É o poder de permanecer firme diante do caos, sem ceder ao pânico, à vingança, ao orgulho. E foi essa frieza, pensada, ética, silenciosa, que fez de Marcos Aurélio um dos últimos grandes homens do mundo antigo. Imagine viver em um mundo onde traição era regra, onde amigos te elogiavam pela manhã e conspiravam contra sua vida à noite, onde doenças dizimavam cidades inteiras em dias, onde qualquer decisão errada podia custar milhares de vidas. Foi nesse cenário que Marcos manteve a mente intacta, não por não sentir, mas por não se permitir ser dominado. Ele escreveu: seja como a rocha contra a qual as ondas se quebram. Ela permanece firme enquanto a fúria do mar se desfaz ao seu redor. Essa é a frieza justa, a frieza que protege, que direciona, que sustenta. Você já viveu momentos em que perdeu o controle e depois se arrependeu? Já falou mais do que devia? Já reagiu com raiva e depois teve que lidar com as consequências? Isso acontece porque você ainda está reagindo por dentro, tentando sobreviver em vez de conduzir. A frieza justa entra aí. Ela não te transforma em pedra. Ela transforma o seu impulso em consciência. Ela filtra a emoção, decanta o exagero, dissolve o ego. E o que sobra é clareza. Clareza para escolher sem se destruir. O mundo atual glorifica reações. Aplaude quem explode, quem grita, quem responde na hora. Mas a história reverencia quem segura, quem observa, quem age com precisão e não com ruído. A frieza estoica não é passividade, é contenção. Não é ausência de dor, é o domínio sobre ela. Não é se calar por medo, é silenciar por sabedoria. É entender que há guerras que se vencem no vazio, conflitos que se encerram com um olhar firme e verdades que se impõem, sem serem gritadas. Essa frieza exige treino, porque o corpo quer reagir, a mente quer punir, o ego quer vencer, mas o sábio quer paz. Marcos Aurélio sabia que, ao nivelar-se com o agressor, você se torna igual a ele, e por isso se recusava a reagir no mesmo tom. Ele filtrava cada provocação e transformava cada ataque em exercício de domínio interno, não por arrogância, mas por missão, porque ele entendia que governar a si mesmo era mais difícil e mais urgente do que governar qualquer território. E você também tem essa missão. Não importa se não comanda um império. Você comanda sua casa, seus filhos, sua mente, e isso já é suficiente para exigir frieza.
Porque toda vez que você responde com veneno, você piora o ambiente que deveria proteger. Toda vez que grita, você fere mais do que defende. Toda vez que age pelo impulso, você se afasta da sabedoria que diz cultivar. Mas quando você sustenta o silêncio, quando mantém o olhar firme, quando não se deixa corromper pela emoção, você se aproxima da sua essência mais forte. A frieza justa não te afasta dos outros. Ela impede que você os destrua. Ela te dá espaço para pensar. Te protege do exagero. Te livra da culpa. Ela te transforma em alguém previsível para o bem e imprevisível para o mal. Porque quem age com frieza não ameaça. Ele observa. E quem observa com lucidez já tem metade da vitória. Frieza não é ausência de amor. É amor com estrutura. É firmeza com alma. É presença sem implorar. É decisão sem ego. Você não precisa se tornar frio com tudo. Precisa se tornar justo com o que sente. Precisa saber onde termina o cuidado e começa o desequilíbrio. Precisa identificar quando está agindo para aliviar o próprio desconforto e não para resolver o que importa. Isso exige consciência e exige a coragem de ser mal interpretado, porque o mundo vai tentar te puxar de volta para o jogo emocional. Vai dizer que você mudou, vai te chamar de indiferente, mas dentro de você saberá que está agindo por propósito. E isso basta. Frieza justa é um escudo, não contra o mundo, mas contra a sua própria tendência a se destruir tentando se defender. É um refúgio onde você não precisa provar nada, nem vencer ninguém, onde você simplesmente se sustenta. E essa sustentação silenciosa é a marca de quem já decidiu que não viverá mais no piloto automático das emoções, que não será mais marionete de humores passageiros, que não vai mais permitir que o outro dite seu estado interno. Frieza justa é autocuidado em estado elevado. É o imperador que cala diante da provocação. É o pai que respira fundo diante da birra. É a mulher que não responde à ofensa. É o ser humano que escolheu proteger a paz, mesmo que o mundo ache que ele está perdendo. Mas ele sabe, não há derrota para quem mantém a dignidade intacta. E dignidade se cultiva com frieza, foco e firmeza. A dor não é sua inimiga, é seu instrutor. Ela não veio para te destruir, veio para te moldar. Você pode negar isso, resistir, fugir, se distrair, mas mais cedo ou mais tarde, ela volta. Porque tudo aquilo que você evita olhar se torna exatamente aquilo que te domina. A maioria tenta calar a dor com barulho, com pressa, com vícios disfarçados de rotina, mas a dor não se cala assim. Ela espera, e quando você está sozinho, ela volta, com mais força, com mais nitidez, com mais verdades, e é nesse momento que muitos desabam, mas alguns poucos despertam. Marcos Aurélio passou por perdas que paralisariam qualquer um, enterrou quase todos os seus filhos, assistiu epidemias devastarem cidades, foi traído por amigos, por sangue, por soldados. Mesmo assim, não se deixou curvar, não porque não sentia, mas porque usava a dor como lapidação. Ele escrevia: a adversidade é um fogo que revela a força da alma. Para ele, a dor não era tragédia, era disciplina, era prova, era o ponto de partida de um poder mais profundo. Aquele que só nasce quando tudo o que era confortável desaparece. Você talvez tenha tentado fugir da sua dor, talvez tenha dito a si mesmo que o tempo cura, que é só questão de seguir em frente. Mas você sabe, o tempo não cura o que você se recusa a sentir. O que você ignora apodrece, cresce em silêncio, corrói de dentro e volta disfarçado de cansaço, raiva, ansiedade. Volta quando menos espera, em uma discussão, em uma perda menor, em um olhar que te desperta algo que nem sabia que ainda estava aí. E então você entende, não era o presente que doía, era o passado que nunca foi enfrentado. O estoicismo te convida a fazer o contrário do que o mundo ensina. Em vez de fugir da dor, encare. Em vez de reclamar, reflita. Em vez de se vitimizar, transforme. Não com pressa, mas com firmeza, porque a dor só cumpre seu papel quando você a atravessa consciente.
Quando você extrai dela uma lição, uma força, uma clareza que antes não existia, não se trata de gostar da dor, mas de entender que, quando bem usada, ela te deixa mais estável, mais presente, mais livre. Marcos não evitava a dor. Ele a escrevia. Ele a organizava em palavras. Ele a analisava como um soldado estuda o inimigo. E, ao fazer isso, enfraquecia seu poder. Porque o que é observado perde a força de controlar. Ao nomear a dor, você começa a transformá-la. Ela deixa de ser uma névoa difusa que te cerca e passa a ser um material de trabalho. Duro, incômodo, mas moldável. E nesse trabalho silencioso, nasce um outro tipo de força. Não aquela que se exibe, mas aquela que sustenta tudo quando o resto falha. Você não precisa de mais distrações, precisa de profundidade, precisa sentar com sua dor e escutá-la. O que ela está tentando te dizer? Qual parte de você ela está tentando proteger? O que ela revela sobre sua fragilidade, sobre suas expectativas, sobre a imagem que você ainda insiste em defender? A dor é uma mensageira incômoda, mas sincera. E por mais difícil que seja, ela sempre traz algo que pode te libertar, se você tiver coragem de ouvir. Ao longo da vida, você será ferido muitas vezes, por outros, por si mesmo, por circunstâncias que não controla. Mas o que define sua trajetória não é o quanto você sofre, é o que você faz com o sofrimento. Você pode permitir que ele te envenene, ou pode decidir que ele será seu mestre. Você pode deixá-lo endurecer seu coração, ou pode usá-lo para fortalecer sua alma. Essa escolha é sua, sempre foi. E talvez agora seja a hora de escolher diferente. Use a dor como academia da alma, como lapidário do espírito. Cada memória que antes te quebrava pode virar alicerce. Cada abandono que te feriu pode virar independência emocional. Cada decepção pode te ensinar a não esperar dos outros aquilo que só você pode construir por dentro. Isso não acontece em um dia, mas começa em um. Começa agora, com a decisão de parar de fugir, com a decisão de olhar de frente, de entender que sentir não é fraqueza, é parte da cura, e que você pode atravessar tudo isso sem se perder de si mesmo. A alma que já sofreu, mas escolheu se erguer com dignidade, carrega uma força que ninguém pode tirar, porque ela não depende de aprovação, não depende de aceitação, não depende de estabilidade externa. Ela depende apenas da sua decisão de não usar mais a dor como desculpa, mas como fundação. E quando isso acontece, você se torna inquebrável. Não porque não sente, mas porque já não teme sentir, porque sabe que o que vem de fora pode doer, mas o que está sólido por dentro nunca cai. Você não precisa de gritos para provar que está no controle. Não precisa vencer debates, responder ataques, rebater críticas. A verdadeira vitória é invisível. É quando a sua mente permanece intacta diante do que antes te destruía. É quando você se vê em uma situação que antes te faria explodir. E dessa vez, você apenas respira, observa e escolhe. A força não está na reação, está na permanência, no silêncio que sustenta, na calma que não negocia, no olhar que não se move. Você chegou até aqui porque cansou de se quebrar em pedaços toda vez que o mundo te testa, porque percebeu que viver reagindo é viver se perdendo, que manter o controle externo sem dominar o interno é construir castelos sobre areia. E agora você já sabe, a alma não se fortalece com frases prontas, se fortalece com prática, com vigilância, com escolhas silenciosas e, principalmente, com a decisão diária de não entregar sua paz por qualquer impulso momentâneo. Marcos Aurélio jamais escreveu suas meditações para ser lembrado. Escreveu para sobreviver ao que o mundo exigia. Cada página era um lembrete de que a mente precisava estar blindada antes do corpo, do cargo, do nome, porque se a mente cede, tudo cai. E se a mente se firma, tudo pode ruir, que você permanece. Aquele homem calava no meio das traições, respirava no meio das guerras, andava em silêncio no meio das multidões,
E ao fazer isso, ensinava algo que quase ninguém aprendeu: que o mais forte não é quem conquista o mundo, mas quem já não é mais escravo dele. Você talvez tenha confundido silêncio com fraqueza, com passividade, com fuga, mas o silêncio verdadeiro é ativo. Ele observa, ele processa, ele recusa o ruído para proteger o que é essencial. Ele escolhe não se perder no teatro das aparências. E você pode cultivar esse silêncio agora. Comece com uma simples escolha. Da próxima vez que algo te atingir, não responda por reflexo. Não se explique para quem não quer te entender. Não tente vencer quem já se perdeu. Apenas sustente, firme, presente, calado. O silêncio não é ausência, é presença concentrada, é maturidade emocional em estado puro. É a recusa de se jogar no caos só porque os outros estão gritando. É a coragem de permanecer inteiro onde todos se despedaçam. E essa presença silenciosa é uma forma de poder que não precisa de nome, de título, de palco. Ela emana. Ela se impõe sem violência. Ela transforma sem palavras. E é isso que te torna inquebrável. Você não precisa se isolar do mundo. Precisa se proteger dele por dentro. Precisa cultivar uma mente tão firme que nada mais consiga te tirar do eixo. E isso não se constrói com fórmulas mágicas. Se constrói com o que você começou a fazer aqui. Com reflexão, com prática, com consciência. Você viu a falácia da força emocional moderna. Descobriu o poder do intervalo. Aprendeu o valor do autodomínio sem testemunha. Entendeu que a frieza pode ser justa, que a dor pode lapidar. E agora, você está pronto. Pronto para enfrentar o mesmo mundo de antes, com outra postura. Pronto para parar de reagir como quem está sempre sendo ameaçado. Pronto para olhar nos olhos do caos e não se mover. Pronto para ser o tipo de pessoa que não precisa ser temida, mas respeitada. Porque você não se explica, você se sustenta. Não precisa provar nada, não precisa gritar. Sua força agora é silenciosa. E esse silêncio é a sua maior proteção. O mundo vai continuar tentando te testar. Vai continuar tentando arrancar de você uma reação que te diminua. Vai provocar, vai mentir, vai acusar. Mas a partir de agora, você não será mais puxado. Porque agora você tem uma âncora, um centro, um código. E dentro desse código, o silêncio é sagrado. Porque é nele que você escuta o que importa. É nele que você pensa antes de agir. E é nele que você mantém aquilo que ninguém pode tirar. A sua dignidade. Não prometa que será forte. Prove. Prove no impulso que você não segue, no insulto que você não revida, no medo que você encara de frente. Prove no silêncio que você decide preservar mesmo quando tudo em volta quer barulho. Aquele que cala, vence. Aquele que domina, já venceu. Aquele que permanece sereno, já está livre. Se você sentiu que esse vídeo falou com uma parte sua que quase ninguém alcança, é porque chegou a hora de mudar. Comente a palavra inquebrável e fortaleça essa legião silenciosa que está renascendo. Uma legião de pessoas que já entenderam que a mente é o último bastião da liberdade. E que o estoicismo não é uma filosofia bonita, é uma estratégia de guerra, interna, diária, real.